Então, era isso que eu queria só comentar com vocês sobre o calendário chinês antes de passar para as profecias maia. Você tem aí, né, Lívia, as profecias maias? A primeira profecia? Lívia, eu vou lendo então. A Lívia, enquanto a Lívia não aparece, eu vou lendo aí. Ah, tá. Tá aí. Então, a primeira profecia diz. É, tempo central tema central. A primeira profecia anuncia o fim do medo e a escolha final da humanidade. Desaparecer como espécie pesante, destruindo o planeta pela própria ignorância, ou evoluir para a integração harmônica com o universo, entrando em uma nova era de luz. O marco temporal. Segundo os maias, aí eu vou fazer uma alerta antes de prosseguir. É, esses tempos que a profecia, que quem fez, quem decodificou ou quem comentou, que foi Fernando Malcum, um estudioso das profecias maia da Universidade da Colômbia como país, né? É, ele que fez todo esse documentário. Porque a gente estava em vista, já tinha essa conversa de 2012, então ele praticamente ele associou os últimos 20 anos como tivesse começado em 1999. Que, é, e depois, até 2012, faria 20 anos. Mas daquilo que eu observei, o que é descrito em todas essas profecias, de 2004, quando eu cheguei em contato com elas, não aconteceu o que está acontecendo agora. Já estava acontecendo, vulcão, o El Ninho, terremotos, já acontecia, mas não na escala em qual está acontecendo agora. E o mais, a gente vai ver na profecia 5, tá? Eh, mas vou seguir como ele escreveu, tá? Mas a gente tem que anular essas datas porque são muito relativas. As datas são relativas, tá? E a gente está falando de uma civilidade que apareceu há 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, 1.500, 2.000 anos antes de Cristo. Então, há 4.000 anos ela apareceu. Então, não é simples a gente a falar assim, vai acontecer nesse ano, desse ano a esse ano. Então, a gente tem que ser ter uma mente mais aberta sobre essas datas. Ok, segundo os Maia, 1999, iniciou-se a última etapa crítica, e 22 de dezembro de 2012 marcaria a decisão coletiva da humanidade. A sincronia solar. Os maias sabiam que o Sol é um ser vivo que a cada ciclo sincroniza com o centro da galáxia, recebendo um raio sincronizador. Esse impulso é emitido a cada 5.125 anos, ou seja, a cada ciclo da manhã galáctica, de acordo. Manhã galáctica, as divisões são manhã galáctica, meio-dia galáctico, é, anoitecer galáctico, quando o Sol está caindo, e a noite funda galáctica. São, é, são 5 períodos de 500 e 5.125 anos, que forma uma era de 25.000 e quase 600 anos, tá? Então, a cada início dessa era, o Sol envia esse raio sincronizador, né? Aí, o quê? Aí, o que que faz esse raio? Intensificação das erupções solares, mudanças magnéticas, deslocamento do eixo terrestre, catástrofes naturais previstas nos ciclos anteriores e assim por diante. Os ciclos cósmicos Maia. O sistema solar percorre
Aí tem esse aí divide em manhã, a metade do ciclo, manhã e tarde, não? Dia galáctico e noite galáctica. Aí eles dividem em 2.800 e 2.800. Isso aí eu não vou entrar muito vou passando. Aí eu vou ver as coisas mais interessantes, depois se vocês quiserem eu envio para vocês, aí vocês dão uma lida. E se vocês também quiserem, podem acessar aos vídeos, a todos os vídeos que estão disponíveis no meu canal YouTube, tá? Aí o que que fala aqui? O tempo do não tempo. O mais interessante aqui é que eles falam do tempo do não tempo, que é aquela sala dos espelhos, salão dos espelhos que eu falei antes, né? O final de cada ciclo, 20 anos finais, é chamado Cantum, o tempo do não tempo. Esse período é caracterizado por aceleração extrema dos acontecimentos, aprendizados coletivos intensos, desintegração de sistemas antigos, revelação da verdadeira conduta humana, ativação do chamado para a mudança da consciência. Para esta profecia, o tempo do não tempo, eh, corresponde de 1992 a 2012, como seu ponto crítico, iniciando em 1999, que eles dizem que praticamente a partir dessa era, e eu creio que aí nós ainda estamos no finalzinho desse, vamos dizer, quase chegando às 6 horas da manhã, no tempo galáctico, é, pelos fatos que eles descrevem o que acontece nesse tempo do não tempo, que é a sala dos espelhos, o grande salão dos espelhos, ou antessala da manhã galáctica, né? É, entre 1999 e 2012, a humanidade entra no chamado Grande Salão dos Espelhos, tempo em que cada ser humano vê refletidos seus próprios atos. As pessoas parecem não ter mais identidade, não sabem o que querem e nem para onde vão. Foi aquilo que eu falei ao início. A humanidade enxerga a si mesma a si mesma, sua destruição, seu medo, sua violência e egoísmo. É um período curto, é um período curto, mas intenso, onde cada indivíduo precisa escolher se permanecer no medo ou se despertar para a consciência, para a consciência, né? E isso que, se a gente analisar, é isso que a gente está vendo hoje em dia. Por isso que eu falei, esse período a gente está vivendo intensamente agora. As pessoas não sabem quem são, não têm uma própria identidade, e o sistema em si é tudo, não tem um sustento, não tem uma identidade. O sistema em si, em todos os lugares. Os mais dizem que a transformação é individual e somente indivíduos conscientes poderão atravessar a porta para um novo ciclo. Os maias profetizam uma eclipse solar marcando o início real do ciclo final. Essa eclipse aconteceu em 11 de agosto de 99. Alinhamento planetário raro. Luz cósmica envolvendo o signo de Leão, Touro, Aquário e Águia. Os quatro guardiões. Sinal de ruptura e transição e acelerada. Essa eclipse abriu definitivamente o Salão dos Espelhos. Iniciou em 99. Iniciou os últimos anos do ciclo da noite profunda galáctica. A decisão da humanidade. A primeira da profecia afirma que, se continuarmos no caminho do ódio, da destruição da natureza e do medo, caos e desaparecimento da espécie pesante. Se reconhecemos que somos parte de um organismo vivo e universal, subiremos ao próximo degrau evolutivo. O futuro, segundo esta profecia. Aqui, subiremos, a gente não pode dizer que a gente vai desaparecer e passar para um outro nível. O que vai acontecer, o que pode acontecer, é como aconteceu com os fins das outras eras, né? Segundo os estudos do budismo, o mundo só pode terminar. Nós temos cinco elementos: o elemento água, os elementos terra, água, fogo, vento e espaço.
Então, o elemento terra e o elemento espaço, o mundo, qualquer sistema, eles nunca vão é, ser é, extinto por esses dois elementos. Porque um é solidez, é quando ele se forma, é o elemento terra. E o outro é o espaço que sustenta qualquer sistema solar, qualquer sistema. Então, é, a- os três elementos que sobram para destruição da extinção de uma raça é o elemento água, o elemento fogo e o elemento vento. Então, praticamente o elemento água, nós já tivemos uma destruição da humanidade através do elemento água, a famosa Arca de Noé. Em todas as profecias, agora diz que a próxima destruição vai ser o elemento fogo. Então, e diz Nostradamus e tudo. Então, não é que a Terra em si, o mundo não vai ser destruído. Não é que vai desaparecer. Então, vai ter uma limpa na humanidade. É isso que os maias estão dizendo. Quem sobrar, quem sobreviver a todas essas catástrofes, aí vai ter, não sei como, uma outra forma de vida mais civilizada nesse planeta, que é a Manhã Galáctica, segundo os maias. Então é isso que ele quer dizer, tá? Então vamos passar lá, porque o tempo nosso. Aí fala do raio sincronizador, é, a fala do campo da queda do campo eletromagnético. Aí fala também os maias também ah, falavam, não com nomes, né, mas falava ah, da mudança dos batimentos da Terra, né, que é a queda do campo eletromagnético da Terra. Então, e o que eles falam, Maia, é muito interessante, o que eles falam, é aqui, ó, desde 96, medições apontam que o campo magnético da Terra diminuiu de 4 graus isso é, desde 96. Isso aí, quando ele fez esse documentário, foi em 2002. Então, quer dizer, 2002 para cá, já são 20 anos. É aqui, de 2096 até 2002, é diminuiu 4 graus. Agora, mais 20 anos, quantos graus já deve ter diminuído? Aproximando-se do zero. E que, segundo as experiências russas, altera o humor, gera agressividade e, em magnetismo nulo, causa perda total da razão. Isto, no filme tem. Os russos fizeram uma, uma experiência com astronautas para eles isolaram fora da atmosfera, na estratosfera, um campo magnético com os astronautas e foram isolados, foram diminuindo eh, o campo magnético. E à medida que eles diminuíram, eles notaram que eles começaram a desentender entre eles até que eles realmente viraram como loucos, entendeu? Eles fizeram esse experimento. Tem muitas coisas que nós não sabemos, mas que esses pessoal que trabalha com a NASA, com esse campo eletromagnético, eles fazem essa experiência. O que eles provam, o que eles queriam provar é o quanto isso afeta a diminuição do campo magnético da Terra, afeta o cérebro humano, porque nós também temos nosso centro magnético. Então, eles provaram isso. E a gente pode ver que, desde quando, o tanto que a agressividade de 2000 para cá tem aumentado entre as pessoas. E essas guerras todas, né?
Então é isso que ele fala. Aí tem várias coisas, aí tem vários, o que eles aconselham, o que a pessoa que o Fernando Malcom aconselha a fazer e tudo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, todas elas são interessantes, mas eu queria falar desse salão vermelho, do grande salão dos espelhos, né, que eu já falei. É a profecia 4, eu creio que é a profecia 4. Aí a profecia 5, que os maias, onde. Ok, deixa eu olhar aqui, ó, 4 a 5. Vou ver aqui a 5. A 5, a profecia 5. Onde os maias já previam, mais de 3.000 anos atrás, o colapso da moeda. Entendeu? Então, a quinta profecia, com foco no colapso dos sistemas financeiros. Eles previam o colapso do sistema financeiro, não da moeda, né? Essência da profecia. A quinta profecia anuncia que todos os sistemas humanos, baseados no medo, na avidez, na exploração e na ilusão de controle, especialmente o sistema econômico global, entrariam em colapso para abrir caminho a uma nova realidade de harmonia. Essa profecia descreve a queda dos pilares estruturais da civilização atual, como economia global, sistema monetário, sistema de crédito, comunicações, infraestruturas, sistemas religiosos baseados no medo. A profecia afirma que o colapso desses sistemas seria necessário para que o ser humano se veja no espelho e reorganize o rumo da evolução. O colapso do sistema financeiro. O texto aponta três elementos decisivos. A economia global deixaria de ser real. Os maias afirmam que, aí a interpretação, desde 95, é, a economia mundial, aí vem o comento, né? Que desde 95 a economia mundial não se baseia mais em bens reais, mas em riqueza virtual. Aí tem os exemplos, né? Não foi os mais, né? Foi minha também. Títulos, ações, especulações, crédito. Você não vê mais dinheiro. Um sistema sustentado por dinheiro que não existe. Exatamente o mecanismo que leva ao colapso da moeda global, o colapso financeiro, como dizia o Maia. Inclusive o dólar, que é a base da economia mundial. Endividamento estrutural. As pessoas gastam mais do que ganham. Os governos salvam bancos falidos com dinheiro que não possuem. Isso cria uma economia pendurada em crédito, sem fundamento real. A profecia descreve exatamente o cenário de colapso da moeda de referência. Aí, qual é o colapso da moeda de referência que nós temos? O colapso da moeda de referência seria o dólar. O que está acontecendo agora com o dólar? A gente já sabe, pode prever um pouco. Então, que é a base do colapso da estrutura financeira global, né? Porque é o dólar que sustenta sobre dívida, especulação e impressão descontrolada. Volatilidade insustentável. O texto cita 1,5 trilhões de dólares, é o comentário do texto, né? Mudando de mãos em um único dia. 15% de queda que apaga riquezas equivalente à produção anual dos EU, EUA. A profecia já descreve uma economia em que um movimento especulativo destrói a base monetária do planeta. Muito. Os vídeos, se você. Cada vídeo tem 45 minutos. É muito interessante. A primeira. Todas elas são interessantes. Vai ter, mas a terceira. A terceira profecia fala mais do. Como os maias estudavam, tudo isso. Mas a primeira, a quinta e a sexta e a sétima profecia é muito interessante, tá? A profecia já descreve uma economia em que um movimento especulativo destrói a base monetária do planeta. Isso é literalmente
é o mecanismo clássico do colapso do dólar que nós estamos vivendo. Pontos que conectam diretamente com o colapso do dólar, sem falar o nome. Sistema baseado com medo e controle, as moedas hemogeneicamente impostas não sobrevivem ao nosso ciclo, riqueza virtual e não lastreada, riqueza virtual e não lastreada, descrição perfeita do dólar após 1971. Endividamento global acima da capacidade real, exatamente o modelo do dólar como moeda reserva. Dependência extrema de tecnologia e financeiras, um choque solar é isso aqui era o ponto que eu queria chegar. Hoje em dia, porque eu acho que é na sétima profecia, aí depois eu não vou ler mais não, aí depois tem as outras profecias. A sétima profecia é interessante, que eles falam, mas eu já vou explicar aqui o que eles falam na sétima profecia. Na sétima profecia, é, os maias literalmente falam assim que a única possibilidade é, da humanidade voltar a ser harmônica é quando elas todas se sentirem no mesmo patamar, forem todas iguais. Então, é, todas essas profecias, e não sei se você sabe, já tem uns quase uns 30 anos que o nosso planeta está atravessando uma faixa do universo que é cheia de cometas, ahm, pedaços, fragmentos de outros meteoritos e tudo. Já está atravessando, por isso que de vez em quando a Terra está, tem um desses meteoritos chegando perto da Terra, né? Então, aí o, o que pode acontecer é que hoje em dia, quando eles falam que desse caimento, dessa destruição, desse colapso financeiro, hoje é tudo à base do satélite. Você, como falo, do dinheiro virtual. Você não tem mais dinheiro, o dinheiro é virtual. Você vai ter muitas mortes em massa, porque se você vai no hospital, tudo é devido aos satélites. Os GPS, as navegações, aviões e tudo, tudo em forma de GPS. E tudo conectado com um satélite. As comunicações, telefone, celulares, computadores, tudo é uma forma de satélite. Uma via que chega até nós dessa maneira. Se passa um colapso, um meteoro, que eles falam que o que poderia mudar a estrutura da Terra é os meteoros. Que pode ser que eles passam rente à Terra ou pode cair na Terra. Porque balança não só em efeito de destruir, afetar o centro magnético da Terra, alterar improvisadamente o centro magnético da Terra, como também queimar os, os satélites. Os satélites, não, como é que é? Como é que a gente fala? Esses que ficam. É satélites, né? Que mandam comunicação para gente. Esqueci o nome. Ahn, São estações espaciais, né? ou estações, tem estações espaciais também, os satélites também. É os satélites, eu acho que é os satélites, eu acho. Quem sim, é um satélite mesmo. Então, se passar, se queima um desses, acabou. Ninguém tem mais dinheiro. Quantas pessoas morrerão? Por quê? O hospital não funciona mais, que é tudo à base de computador. Telefone não funciona mais. Internet não funciona mais. Banco não funciona mais. Ninguém tem mais dinheiro. A gente vai voltar a estaca zero.
Então, foi aí que caiu a ficha quando os mais falou, todo mundo se sentir igual. eh, Ok. Quando entramos no aplicativo do banco, é necessário ligar a localização do celular. Alguém falou isso. Então, quer dizer, se acontece isso, e isso, gente, não é só como um satélite. Recentemente, nós tivemos o grande apagão na Europa, que afetou quatro países, né? Portugal, Espanha, Bélgica, Itália. Afetaram quatro países. Ficaram quantas horas sem conexão, sem eletricidade? Agora, imagine, isso são coisas que a gente está vivendo, nós estamos vivendo e nós não acreditamos que pode acontecer. Mas os maias, essas profecias do maias e todas essas coisas do Gururimpos, eles falam exatamente disso. Então, quer dizer, morrer muitas pessoas em massas também, pode ser hospitais também. Se acontecer um apagão assim que fica 3 dias sem. Um gerador não dura 3 dias. Então, pode muito bem ser pode ser referido também a hospitais. Muitos morrem em massa, sufocado porque não tem quem está com o aparelho ali. E quantas pessoas tem nos hospitais? A gente que pensa que não tem muita gente na sala de UTI, não só aqui, mas a gente fala no mundo todo. Então, quer dizer, é uma realidade. Por isso que eu falo, essas profecias estão muito indicando para esses períodos que a gente está vivendo, tá? Então, as outras profecias eu não vou falar, que eu quero mostrar só para vocês o que que os lamas recomendam a fazer como práticas, tá bom? Aí a gente termina. Aí vem a parte, tesouros proféticos, bem na última página.